Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está começando o livro 3, tá? A gente ainda não tinha conseguido começar ele, mas na semana passada a gente finalizou o, o livro 2, corrigimos exercícios, falamos sobre a questão do Centro-Oeste, né, na parte histórica, e hoje a gente vai entrar mais na parte física, de vegetação, clima, como se configura essas partes aqui no Centro-Oeste, tá bom? A parte mais ligada à natureza diretamente. Vou compartilhar aqui com vocês, mais para uma quesito de leitura, tá? Se alguém quiser ler, fique à vontade aí, fala eu no chat. Mas se não, tudo bem também. Então aqui, né? Ele começa na página 5 falando sobre a questão de relevo. Vou tentar ensinar para vocês o máximo possível como ler esse tipo de mapa, tá bom? E a parte de relevo e hidrografia. Algumas dessas partes aqui de Planalto, né? Central, Mediterrâneo, cada um desses com escudos cristalinos, a gente já falou um pouco sobre isso no ano passado, tá bom? Se precisar, a gente dá um Google lá, dá uma pesquisadinha, tá bom? Porque faz parte das camadas. Deixa eu ver se ele volta a falar sobre. Não. É mais para vocês conhecerem um pouquinho da estrutura, tá? Então, observe o mapa, a imagem do mapa ao lado, da região centro-oeste, né? Lembra que a gente falou, região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, Federal, né? Que apresenta terrenos antigos com altitudes médias, moldados ao longo do tempo pelo processo de erosão e por fatores climáticos, né? Vou ler aqui pelo livro. Nesse relevo, 3 unidades se destacam: o Planalto Central, Planalto Meridional e Planalto do Pantanal. Gente, já foi descoberto que os planaltos aqui da região do Mato Grosso do Sul, são considerados os planaltos mais antigos do mundo, que a gente ainda tem estudo, sabe, que possa pesquisar como era a composição química e natural do tipo de clima, ou do tipo de clima também, porque interfere, né, no tipo de solo. Lembra que quando a gente fala de solo, a gente está falando sobre os componentes das plantas, todos os fósseis que foram se decompondo ali ao longo da história, tá? E tudo isso interfere no tipo de solo também, né? O tipo de componente ali que vai ter nessa área. Deixa eu admitir os colegas de vocês. Tá. O que é, né, o Planalto Central? Quer grifar? Grifa, é importante para vocês saberem. Planalto Central é composto por um bloco de rochas cristalinas, e aí ele traz aqui na parte baixa, né, na parte mais azulzinha, o que são rochas cristalinas? São estruturas geológicas formadas há milhares de anos, elas passam por um processo que levou à formação de cristais em sua composição. Então a gente tem uma estrutura com um solo composto de rochas cristalinas, existe, tá? Então o processo ao longo do tempo, por clima, solo, pressão, tudo isso formou, né, as rochas, né, em estilos de cristais, tá? Sobretudo por uma camada de rochas sedimentares, na qual normalmente se formam as chapadas de poucas aplainados, presentes em boa parte da região. Entre as principais chapadas e serras do território central, né, do Planalto Central, está a Chapada dos Parecis, a Serra do Caipó e a do Roncador. A gente estudou que são chapadas também ano passado, tá? Não dá para mim ficar voltando cada um desses detalhes, mas se você for possível, grifa, circula essas palavras que vocês não lembram muito bem, procura imagem no Google, facilita lembrar o que foi que a gente estudou, tá bom? Aí nós temos também a questão do Planalto Meridional. Se alguém quiser ler, coloca eu aí no chat, tá? O que é? É constituído por terrenos de formação predominantemente sedimentar, ou seja, que foram decompostos sedimentos de outras partes de dobramentos modernos, né? De outras estruturas ali, escudos cristalinos, em que os componentes já estavam ali por sedimentos que foram ocorrendo ao longo da história,
né? E eles vão se modificando, se direcionando para outras áreas, somente áreas de baixada, né? Criando ali uma planície. Peraí, tô adicionando o pessoal. Cadê? Originais da decomposição de rochas vulcânicas que ocupam parcela das regiões centro-oeste, sul e sudeste. Essa forma de relevo concentra os solos com maior fertilidade de toda a região centro-oeste, como a terra roxa. Então, aquelas regiões que tem a terra roxa, né? Que é uma terra bem fértil por causa dos seus componentes químicos e naturais, biológicos, que foram decompondo ali na terra, vão facilitar para que o solo também seja bem produzente, tá? A planície do Pantanal, de formação recente, é periodicamente alagada. A gente sabe isso, né? Tá que agora tá vendo uma época de seca em que pegou fogo, mas enfim. Devido às cheias do Rio Paraguai e de seus afluentes, né? Ele é uma bacia hidrográfica. Isso ocorre em função da razão da baixa declividade do terreno e do lento escoamento das águas que acabam inundando a planície do território chuvoso. Gente, esse tipo de território ele é bem interessante e o Pantanal, por exemplo, que é um bioma, né? Ele só existe aqui na região Mato Grosso do Sul, tá? Centro-Oeste. E como que ele é composto? A gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas mais para vocês já irem entendendo a questão do solo, tá? Se fica uma parte seca e outra que não é muito seca, né? E outra parte alagada, nessas áreas de chuva vai escoando, né? Assim como a questão do rio, escoando para essa área mais baixa, que é do Pantanal, tá? E ali já alaga, já permite com que tenha uma água, um solo bem molhado, né? Solo úmido é fácil de plantar várias coisas. Outra questão é que ali vai ser muito mais fácil de decompor as folhas, os animais que estavam ali antes, né? Tudo isso aumenta ainda mais a fertilidade do solo, tá? Tornando um solo extremamente fértil. Só que lembrando que durante determinados períodos do ano é mais seco, outra época é de enchente, né? Mais ou menos de 5 a 6 meses no ano de cheias nessa área. Nós estamos vivendo um período de extrema seca e queimada, uma das maiores da história, né? E nesse período, não só tem matado alguns rios, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu confesso que eu fiquei muito mal psicologicamente vendo, mas eu vi algumas coisas, porque eu preciso dar aula para vocês sobre isso, né? E o fogo destruiu a fauna e a flora, secou a terra, porque a terra ela morre também, fica muito ressecada quando você mata os componentes, os nutrientes, né, biológicos que vão morrer ali, se decompor e fertilizar a terra. Então o fogo também consumiu com isso, além do que a própria água foi quase, nossa, várias regiões ali que tem rios, o rio morreu por causa do calor e do fogo intenso. Então, assim, a gente está vendo um período bem complicado, tá? Mas eu preciso ensinar para vocês que o Pantanal, por exemplo, é o único local no mundo, essa área. Então, a gente precisa cuidar, precisa valorizar, tá? Os chapadões da região centro-oeste possuem extensas superfícies elevadas e planas, tanto áreas altas quanto planas, tá? Intercaladas por quedas laterais bruscas dos vales. São constituídos geralmente por terrenos sedimentares que apresentam grande permeabilidade, absorvendo facilmente as águas das chuvas. Desse modo, seus escapes, e aí ele dá a ideia do que é escape, né, nessa parte azulzinha, são ladeiras inclinadas que aparecem em bordas de serras, planaltos, né? Essas áreas aqui mesmo. Estão predominando os chapadões, centro-oeste e resultam da ação de agentes erosivos, ou seja, né, foi consumindo aqui essa área da beira da chapada e ela foi se decompondo, né, se estruturando aqui, ó, uma área de escape. Tá vendo que se chover aqui com lago, ela vai descendo por esses processos de erosões, certo? Desse modo, seus escapes são escarpas são ricas em pontos de escoamento dessas águas acumuladas, o que dá origem a muitos rios
que cortam o centro-oeste. Esses rios têm 3 destinos principais. Uma parte abastece os afluentes das margens do rio Amazonas, principal bacia, né? Principal rio da bacia amazônica. Outra irriga os rios da bacia Platina, que é ali das regiões, né, do rio Paraguai e Paraná. E outra parte alimenta os rios Tocantins e Araguaia. E os principais da bacia que levam os nomes, né, de Tocantins e Araguaia. Tá? Nas chapadas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que a gente pode, aqui no Mato Grosso do Sul, ocorre chapadas ali perto de Aquidauana, Bodoquena, sempre tem. Quem de vocês puderem ir, né, naquelas áreas, vocês conseguem ver. Essas áreas que você tá vendo ali, parece uma montanha, mas ela é cortada em cima e tem uma queda brusca, né? Ocorre um fenômeno curioso. Em suas escarpas, voltadas para o norte, estão localizadas nas nascentes de afluentes e subafluentes do rio Amazonas. Enquanto isso, das escarpas voltadas para o sul e para o leste, nascem os rios que alimentam a bacia do rio Paraguai e a bacia do rio Paraná. Então, essas nossas chapadas dessas áreas, né, Mato Grosso do Sul, regam as maiores bacias do Brasil, tá bom? Tanto a amazônica, né, que é a principal do mundo, quanto a do Paraná, do Paraguai, que também são bem importantes, causas de guerras até, certo? A gente vai estudar história no que vem, tá? Assim, rios importantes como o Xingu levam suas águas para o Amazonas, enquanto o Cuiabá e o São Lourenço, por exemplo, abastecem o rio Paraguai. Os rios Verde e Prado, entre outros, abastecem o rio Paraná. A rica hidrografia da região, em que a maior parte dos rios é repleta de quedas d'água, demonstra o elevado potencial para a geração de energia elétrica. Os rios do Centro-Oeste também são utilizados para irrigação e para navegação, como o rio Paraná e Paraguai, que tem um papel importante para a economia local. Então, como eu falei, né, esse quesito de guerra que eu acabei de comentar foi exatamente por isso. Já vou dar um spoiler aqui para vocês. Essas guerras, por exemplo, a Guerra do Paraguai, ocorreu de início porque essas bacias platinas, né, que mistura tanto o rio Paraguai quanto o rio Paraná, era um local de escoamento, de produção da parte Paraguai, Bolívia, centro-oeste aqui, né, do nosso continente, assim como a nossa área, e levava para a área litorânea. E a gente acaba meio que barrando para que nem ou vários grupos vão tentar barrar ali quem que é dono do rio, entendeu? E aí esse negócio de quem que é dono do rio acaba afetando economicamente várias cidades, vários estados e vai acabar gerando algumas guerras, tá? O Porto de Corumbá, né? Nosso sonho vir aqui em Corumbá, gente. Os diversos rios do Planalto Centro-Oeste favorecem o aproveitamento hidrelétrico para a produção de energia elétrica. A região Centro-Oeste ela tem uma característica forte de ser planície em vários locais, tá? Apesar das chapadas. Então, isso interfere com que seja mais fácil, por exemplo, tanto na parte da vegetação, que aí eles criam pasto, e para poder estruturar ali o plantio, criação de gado, né? Quanto consegue gerar energia com as hidrelétricas. Precisa ser uma região mais baixa, que tenha rios importantes e que seja planície, né? Uma área plana, mais baixa. E aí a gente vê aqui na página 8, tá? A questão do clima e vegetação. No Centro-Oeste, gente, vou até modificar aqui. Qual é o clima do Centro-Oeste? Me diz. Eita, nós. Deixa eu passar aqui, que eu não quero que vocês vejam spoiler. Qual que é o clima do Centro-Oeste? E lembra o que é clima, né? A gente estudou sobre isso ano passado, a diferença de clima e tempo. E qual que é o tipo de vegetação predominante no Centro-Oeste? Predominante, exatamente.
Ih, eu já tô vendo que travou aqui a próxima página. Sem olhar no livro, gente. Vocês nunca ouviram qual é o nosso tipo de... Pelo menos a vegetação predominante aqui? Nunca ouviram? Ok, então a gente vai aprender agora. No Centro-Oeste, agora clima e vegetação, né? Página 8. É importante vocês saberem mais um pouco sobre a terra em que a gente mora, certo, gente? No Centro-Oeste predomina o clima tropical semiúmido ou tropical típico, né? Com pequena variação de temperatura. É tropical? Quem o Antônio colocou aqui? É exatamente, é tropical, né? Mas ele tem uma pequena assim variação de temperatura. As médias estão superiores a 22 graus. Então aqui depende da área, né? Entre 45 a 22 graus. Se você observar outras regiões, elas podem descer mais, até 15 graus, né? Essa região apresenta duas estações bem definidas. Pode grifar isso. O clima tropical apresenta, né? Marcados por um verão chuvoso e um inverno seco, certo? Nas partes mais elevadas do Planalto Central e na... Grifei tudo. E no extremo sul da região, as temperaturas são mais amenas em consequência da altitude. Então, áreas mais altas, elas costumam ser um pouco mais fresco, né? Até porque o vento também é um vento mais fresco. E na latitude, cadê? Eu pulei, peraí. Nas partes mais elevadas do Planalto Central e no extremo sul da região, as temperaturas são mais amenas em consequência da altitude, no primeiro caso, e da latitude no segundo. Por que é mais seco, né? Próximo à linha do Equador, enfim, a quantidade... Lembra? Para ser latitude, longitude tem a ver com a linha do Equador, né? A gente também estudou isso ano passado. As chuvas são frequentes no período de verão, enquanto ocorre cerca de 70% de precipitação anual. Então, bem mais da metade da precipitação, né, de chuvas que ocorrem no ano acontecem no verão, tá? Bem mais da metade. Durante o inverno, no entanto, a seca predomina, causando em algumas regiões queimadas naturais que atingem a vegetação ressecada devido à intensa insolação e escassez de chuva. Ocorre também na região a presença de clima subtropical e tropical de altitude, na porção meridional sul do Mato Grosso do Sul e do clima equatorial na porção setentrional norte do Mato Grosso. Gente, então aqui ele está comentando, por exemplo, essa época, a gente teoricamente está na primavera. De fato, se a gente observar bem, até que está tendo bastante flor, né? Eu saí hoje, fui lá no centro, precisei ir, nossa, tá cheio de flor. Tá dando um IP nessa época que nunca nem deu. Eu vi IP roxo hoje, eu vi rosa, eu vi branco, eu vi amarelo. Eu nunca tinha visto da IP, tudo na mesma época, todos os IPs, porque normalmente tem época específica para cada um deles, né? O roxo tá muito florido, tá lindo. Então, para vocês terem uma ideia, né? As coisas têm mudado um pouco, mas no geral, época de primavera, a gente não tem, a gente só tem inverno em julho, de março, maio ali até início de agosto, e aí a gente tem verão, o resto do ano, é um calorão, tanto que a gente estava com frio ontem, hoje a gente já está morrendo, né, de calor. Então a gente tem esses climas bem definidos, né? Basicamente é inverno e verão. E essa época é extremamente seca, essa época de inverno, né, extremamente seca. Demora de chover. A gente foi Deus que abençoou a chuva recentemente, porque normalmente em setembro não chove e causa várias queimadas, né? Como ele citou aqui. Não sei se você tem terreno na sua casa, eu aqui agora tenho, né? Um terreninho. E tem um pé de manga do vizinho, que cai bastante folha aqui em casa. Gente, a folha tava seca, turricada, antes desses dias de chuva. Eu só ficava pensando, gente, se cair uma faísca aqui, vai botar fogo no terreno todo. Entendeu? Por quê? Fica muito, muito ressecado, porque tava muito quente, tá? E antigamente, eu lembro quando eu mudei pra cá, toda semana chovia. Eu mudei em janeiro, eu mudei dia 28 de janeiro de 2013, né? E durante
segunda estava quente, terça estava mais quente, quarta mais quente, quinta mais quente. Cada dia era mais quente que o outro. Aí no domingo chovia. Eu lembro muito bem isso, porque os 3 primeiros meses que eu vivi aqui era assim. Eu ficava, nossa, assim, ameniza um pouco o calor, né? Baixa a umidade, é uma coisa boa. Isso tá se perdendo também. Porque hoje em dia a gente fica quase 2, 3 meses sem chover, né? Então, até esse verão chuvoso que a gente citou, a gente tá começando a perder isso, tá? Mas a gente só vai conseguir ver bem isso, questão de clima, lembra? É um prazo de 30 anos para a gente conseguir ver mais ou menos ali a mudança climática, né? Observe e compare os mapas a seguir, tá? A gente está falando aqui de região centro-oeste, a parte de vegetação original e a parte de clima. Então, na parte de vegetação original, o que, que é mais predominante? Coloca aí no chat. De acordo com o mapa que vocês estão vendo aí, a vegetação predominante. Ou seja, quando você olha no mapa, qual que você tá aparecendo no norte, nordeste. O norte chove, chove todo dia no norte. Nordeste que não chove tanto, pelo menos não em algumas áreas, né? A gente estuda isso. Só o Antônio respondeu, gente. É só ler aqui essa parte, ó. Qual que é a vegetação que mais aparece? Acabei de falar. Ninguém vai responder. Como vocês podem ver aqui, né? A que menos aparece é a região dos campos. Isso. Depois, nós temos o Pantanal, né? Que é essa parte aqui, né? Depois, nós temos Mata Atlântica, que pega um pouco da nossa área aqui, Goiás, né? E para cima, aí nós temos a floresta amazônica, aqui para cima do Mato Grosso, e a grande maioria é cerrado, com certeza. E o clima? Clima predominante. O primeiro e o segundo lugar. Você consegue ver no mapa do lado. Se a gente observar bem esse subtropical, é só uma pontinha, né? Abaixo do trópico. Tá? Vão respondendo aí também no chat. Tá. Exatamente o que vocês falaram. Tropical semiúmido, né? Que é o que mais encontra. Não pode ser o primeiro. O segundo que mais encontra é o equatorial, né? A gente está começando a ficar a centro-oeste, região já início ali do próximo da parte do Equador, né? Já está na zona equatorial, tá? O quadro climático, bem como o relevo e os solos do centro-oeste, repercute em sua cobertura vegetal, que varia desde a floresta úmida, situada no norte do Mato Grosso, passando pelo complexo do Pantanal e predomínio do Cerrado, indo até as áreas de campos na parte meridional do Mato Grosso do Sul. Em razão do clima equatorial, na porção norte do estado do Mato Grosso, predomina uma extensão do trecho de floresta amazônica, né, o clima tropical, equatorial. Caracteriza por vegetação densa e verdejante. Há um tipo de vegetação que acompanha as margens dos rios centro-oeste, a chamada mata de galeria. São essas matas próximas aos rios, tá? Que acontece bastante aqui, que se beneficiam da maior umidade ao longo do curso dessas áreas, dessas artérias fluviais. Esse bioma vem sofrendo intensamente com a extensão do agronegócio. Basicamente, né, a gente tem extraído essas plantas, a vegetação natural.
Desculpa, eu fui ver o negócio aqui. É a mesma coisa. É porque o Antônio perguntou, mas não é mata ciliar? Aí eu fui atrás, né? Porque eu também tô mais acostumada com a mata ciliar. Eu queria ver qual que é a diferença. Na verdade, ele tá dando a mesma coisa. Mata ciliar e mata de galeria são formas de vegetação que acompanham cursos de água e ambientes de drenagem em geral. Importância biológica que exercem sobre o ambiente em que estão instaladas, evitando principalmente a ocorrência de erosões fluviais. Travou. Eu tô lendo aqui no negócio. Eu posso pesquisar um pouco mais. Deixa eu deixar aqui. E aí eu anoto para semana que vem eu trago mais. Mata de galeria. Tá. Vou descobrir qual que são as diferenças. As duas têm as mesmas funções, mas ele tá dando um nome específico. Talvez tenha algum tipo de vegetação específico que na outra não tem, entendeu? Por isso é que eu vou dar uma pesquisada melhor assim. Ah, tá. Descobri. Já descobri. Qual que é a diferença? É que na mata, eu travei, na mata de galeria, quando a gente fala dessas árvores, né, que estão na beira dos rios, elas chegam de uma ponta a outra do rio, até se cruzar, tá bom? Ou de uma certa forma elas começam a se encostar. Não sei se você já viu esse tipo de coisa acontecendo. Não é à toa que a ideia de galeria, essa ideia de que é como se tivesse quase sem céu. Tá toda fechada? Não necessariamente, como vocês estão vendo aqui embaixo, né? Essa imagem que vocês veem no livro, ela é uma mata de galeria, mas ela não é toda fechada. Ela é uma fechada apenas alguns trechos em que os galhos deles vão se tocando de uma área a outra. Na mata ciliar não tem isso. As plantas não se encontram, tá? Essa é a diferença. Entendeu? É certeza isso. Meu Deus, já estou vendo a professora descobrindo várias coisas no mato de galeria e animada para falar o que ela descobriu. Ué, eu amo aprender. Às vezes eu não sei alguma coisa, né? E a gente está aqui para aprender. Eu não sei tudo. E eu ainda não tive essas aulas na pós-graduação, por exemplo. Então, estou estudando o máximo que eu posso além disso. Mata de galeria nas pontas e um rio no centro, pode ser. Então, são essa mata que está cercando ali a beira do rio, mas as pontas dos galhos eles vão se encontrando ao longo do percurso, tá? As chamadas matas de galeria que se beneficiam da maior umidade ao longo dos cursos dessas áreas, o bioma está sofrendo. Tá, então ela aproveita também do rio. Mas tá certo. Coloquem aí no chat o nome de vocês, por favor, a aula tá acabando. Já na porção meridional, no Mato Grosso do Sul, predominam os campos, constituídos a vegetação herbácea, principalmente gramíneas, ou seja, a vegetação não é muito alta, tá? Achei? Ah, tá. É uma vegetação, ela é mais rasteira, por isso é que tem o campo, né? É muito mais fácil de plantar ou criar o gado ali, porque ele já não tem que desbravar um matão, certo? Ele já tem uma vegetação mais baixa, tá bom? Essa vegetação chama a atenção por seu porte rasteiro. Raramente se observa um arbusto. Por possuir extensas áreas de gramíneas, essa porção do centro-oeste são comuns as atividades do setor agropecuário. Como eu falei para vocês já, não sei que ano, eu fui para Mato Grosso, né, conhecer, fui passar o Natal lá, a festa, na casa de uma amiga, e ela, na verdade não tinha festa, mas assim, só viajar. E aí, quando eu desci do ônibus, tinha uma placa enorme escrito Mato Grosso, o estado do agronegócio. Então, assim, eles se beneficiam disso e eles valorizam esse tipo de informação. Gente, eu queria muito mostrar para vocês, então tem que acompanhar no livro, porque travou aqui. Enquanto tá travado, diz que tá carregando, vão lá para a página 10, tá? E eu vou ler um pouquinho sobre o cerrado. E é bom que vocês aprendam bem sobre o cerrado. Ele seria a nossa savana brasileira, tá?
é como a gente denomina, né, a savana no Brasil, o cerrado, tá? Apesar da diversidade de formações vegetais, o que mais caracteriza o Centro-Oeste é o cerrado. O bom é que para cultivar no campo, já que não é necessário desmatar tanto quanto nos outros. Sim, mas aí a gente ainda assim acaba com a vegetação natural, né? Que é o campo, é uma vegetação natural. O cerrado, que não tem também uma vegetação muito alta. Vocês vão ver aqui. É o cerrado, que cobre extensas superfícies da região. Seus solos, geralmente ácidos e pobres em nutrientes, e o clima da região favorecem a composição de uma vegetação com diversos recursos adaptativos, constituídas de arbustos de pequeno e médio porte, com galhos e troncos retorcidos e de casca grossa. Para sobreviver aos períodos de estiagem, por exemplo, muitas plantas apresentam folhas pequenas e duras, caducas e com pelos, bem como raízes profundas capazes de alcançar o lençol freático. Olha como isso é característica quase que de deserto, né? Como vai demorar de chover, ela precisa ter uma estrutura mais retorcida para captar o máximo de chuva quando chover, tá? Assim como a sua folha, ela tem uma pelugem também para captar chuva. A sua raiz, ela é profunda para chegar até o lençol freático. Ela não é muito alta, para não ter muita dificuldade para regar toda a estrutura, tá? Então, a vegetação vai influenciar muito no tipo de clima também, tá? A presença de águas subterrâneas só é possível porque as rochas sedimentares que sustentam o relevo do cerrado possuem alta capacidade de retenção de água. A gente acabou de falar isso na outra página. Essas características ajudam na manutenção do volume dos rios, tá? Nos locais de maior umidade ou de melhores solos, a vegetação alcança um porte mais expressivo, caracterizado por cerradões. Gente, eu queria estar mostrando para vocês, eu não sei por que travou aqui. Deixa eu tentar dar um F5 aqui. Ih, saiu. Que bom. Era isso mesmo que eu queria que pudesse sair. Ok. Parar de compartilhar aqui, a aula tá acabando. Todo mundo colocou o nome no chat? Então, vocês vão olhando esse mapa aqui, olha. Vão estudando durante essa semana as características de cada um das estruturas, quando tem muita água, quando tem pouca, tá bom? Como isso pode mudar na mata ciliar, na mata de galeria, mata seca. Aí começa o cerradão, ele ainda tem um pouco de umidade, né? Cerrado no sentido restrito, desculpa, a parte do campo. Quanto mais longe da parte úmida, que não tem água, pelo menos do rio, mais seco, né? Lembra que essa vegetação de cerrado, ela tem uma característica muito importante que também é de savana. É a característica de que a nossa vegetação não é tão verde. Quando a gente fala, por exemplo, da Mata Atlântica, né? Que é extremamente verde. Tem folhas altas, grandes, toda uma estrutura enorme, né? Tanto grande, pequeno. No cerrado não tem isso, tá? É tudo menor, tudo pequeno, porque não tem captação de chuva. A região, ela tem uma vegetação mais alaranjada, amarelada, não é tão verde quanto outras áreas, tá bom? No complexo do Pantanal, localizado no sudeste do Mato Grosso, no oeste do Mato Grosso do Sul, e também na parte do Paraguai e da Bolívia, observa-se uma mistura de plantas, devido à variação pluviométrica do local, ou seja, pode chover, né, em essas áreas. Na Pangeia, o cerrado e a savana africana se tocavam? Não, porque o nosso cerrado ele está no centro do nosso território, né? E a parte que toca seria a parte mais litorânea. Então não tem como. Mas é porque eles ficavam na mesma faixa climática, né? Na verdade, a gente fica na mesma faixa climática. Lembra que a gente já falou sobre zonas climáticas? Dá uma olhadinha lá no mapa de zona climática, você vai ver que fica mais ou menos na mesma área. Essa época de região de extrema seca, né? Mais ou menos a mesma região, tá? Nessa área, a vegetação é bastante diversificada e estratificada por ser uma faixa de transição ambiental, possuindo espécies com porte
arbóreo, típicas de floresta, arbustos de cerrado e gramíneas que caracterizam dos campos limpos. Então, essa parte aqui do Pantanal, ele tem um pouco de tudo, né? Além de que ser uma região alagada durante uma boa parte do ano, o que molha a área, né? Como elas têm características parecidas, tipo quase iguais, como eu falei, por causa da zona climática, que eles estão presentes na mesma área, tá? É isso que faz com que tenha características parecidas. Dentro da zona climática, ela tem áreas parecidas. Procura um mapa depois de zonas climáticas, vai ajudar você a entender um pouquinho. Mas eu posso trazer na semana que vem também. A gente estudou isso ano passado, mas eu vou revisar. Mas e o solo? É o solo, porque o clima ele interfere no solo, certo? No tipo de vegetação. A vegetação interfere no solo e a vegetação é interferida por causa do clima. Um está interferindo no outro. É um ecossistema. Por exemplo, o tipo de calor impede com que tenha essa área, impede com que tenham flores altas, né? Ou árvores grandes, tá? E aí, quando vai cair esse produto, quando as folhas caem, o solo é um solo específico que não é dessas folhas grandes, um solo fértil, ele é mais ressecado. Tá vendo como um interfere no outro? Mesma área. A diferença do nosso bioma para deles, da savana, é os animais, tá? Que eles têm girafa,